Educa Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeducação é saber, é resistência. Onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afroeduca pode, cá está aprender, é resistir. Olá, Afroeduca Podcast é uma extensão do canal Afroeduca Sounds. Aqui, a gente transforma histórias de resistência afro-brasileira em conhecimento vivo. Cada episódio é inspirado nas canções que você encontra lá no nosso canal, sabe? Com reflexões, contexto histórico, caminhos pedagógicos, porque aprender com música é lembrar com o coração. Bem-vindo ao Afroeduca Podcast. Hoje, o nosso mergulho é num conjunto bem fascinante de materiais sobre Maria Felipa de Oliveira. Uma figura-chave, né, na independência da Bahia. Temos aqui uns fragmentos biográficos, uma linha do tempo detalhada, análise de canção, notas didáticas. E a nossa missão aqui é, tentar extrair o essencial disso tudo para entender quem foi Maria Felipa e qual o verdadeiro alcance das ações dela. Começando pelos dados biográficos. Maria Felipa surge ali no finalzinho do século XVIII, na ilha de Itaparica, Bahia. Uma mulher negra, marisqueira, pescadora. As notas até sugerem, né? Que era provavelmente de origem africana, talvez ex-escravizada ou já liberta. E o que chama a atenção, conhecedora de capoeira, de defesa pessoal. Isso, com certeza dava uma posição de respeito para ela, imagino. Exato. E a linha do tempo ajuda muito a gente a situar ela, bem no meio da fervura da independência na Bahia, ali por 1822, 1823. É fundamental entender, e as fontes reforçam isso, né? Que essa luta não foi só coisa da elite branca, não. Teve uma participação popular assim imensa, com muita força negra, feminina. Maria Felipa é um símbolo vibrante disso, dessa força que muitas narrativas históricas tentaram apagar, né? Sim, tentaram mesmo. E os relatos biográficos, as notas didáticas, descrevem como ela mobilizou outras mulheres. Não foi uma coisa isolada, dela sozinha. Ela liderou um grupo. Eram umas 40 mulheres, né? Isso, por aí. Umas 40 mulheres, negras, indígenas tupinambás, marisqueiras, pescadoras, gente da ilha mesmo, uma rede. Uma rede, boa palavra. E o jeito como lutaram, que está detalhado nas fontes, é impressionante. A gente está falando de tática de guerrilha, praticamente. Sim, a audácia, a estratégia ficam muito evidentes nos materiais. Eles descrevem o incêndio de, olha só, quase 40 embarcações portuguesas que estavam cercando a ilha. As táticas eram bem variadas. Usaram distração, a força mesmo do grupo, tochas improvisadas, azeite de dendê para ajudar o fogo a pegar e o mais famoso, que talvez a canção destaque mais, né? As folhas de cansanção. Cansanção, que as notas explicam que é uma planta que queima de portiga, usaram isso para açoitar os soldados portugueses. Nossa, é uma demonstração incrível de como usar o conhecimento local como arma, né? Imaginar essa cena, com base nas descrições, é poderoso. Completamente. E essas ações tiveram um impacto militar de verdade, sabe? A linha do tempo marca a Batalha de Itaparica, em janeiro de 1823, como um ponto de virada. A defesa da ilha, onde Maria Felipa e o grupo dela foram cruciais, impediu que as tropas portuguesas em Salvador recebessem suprimentos. Esse estrangulamento logístico, digamos assim, contribuiu diretamente para a rendição final dos portugueses, lá em 2 de julho de 1823. E depois da vitória, o que aconteceu com ela? As fontes falam alguma coisa sobre o destino dela? Então, o que é fascinante e ao mesmo tempo um pouco melancólico é que os registros, tanto biográficos quanto históricos, indicam que ela simplesmente voltou para a vida dela. Retomou o trabalho como marisqueira, pescadora, lá em Itaparica. Não teve reconhecimento oficial na hora, sabe? Nem recompensa, nada. A história dela sobreviveu mais foi pela tradição oral. Algo que a análise da canção talvez ajude a iluminar, né? Como a memória do povo guardou o que a história oficial esqueceu por um tempo. Essa persistência na memória oral é notável mesmo. E contrasta, né? Como as notas apontam com outras figuras tipo a Maria Quitéria, que também lutou, claro, mas teve um reconhecimento, ainda que meio complexo, mas teve, e mais cedo. Levanta umas questões sobre quem a história escolhe lembrar, né? Sem dúvida.
Esse apagamento de figuras populares, negras e especialmente mulheres é um padrão histórico que a gente vê, infelizmente. Por isso que esse resgate recente da história da Maria Filipa, que foi impulsionado por pesquisa acadêmica, pela pressão dos movimentos sociais negros, é tão importante. As fontes até mencionam a inclusão dela no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria em 2018. Foi um marco, né, dessa reparação histórica. E esse legado vai além do reconhecimento póstumo, né? As notas didáticas, a análise da canção, elas sugerem umas conexões com as lutas de hoje, por justiça, por igualdade, vendo Maria Filipa como inspiração, um símbolo de resistência que continua ecoando. Exatamente. Se a gente fosse resumir as ideias principais que a gente tira desses materiais todos, primeiro, a liderança popular feminina e negra no centro da luta. Segundo, táticas de guerrilha super inventivas, adaptadas ao lugar, como o fogo e o cansanção. Terceiro, um papel militar estratégico na independência da Bahia. Quarto, um longo processo de silenciamento histórico que foi combatido pela memória oral. E, por último, a importância da pesquisa e dos movimentos sociais para conseguir reescrever a história e trazer essas figuras de volta. Então, a relevância de revisitar essas fontes sobre Maria Filipa hoje fica bem clara. Desafia aquela narrativa tradicional da independência, né? Muito centrada nos homens, nas elites. Celebra a capacidade de ação do povo, das mulheres, da população negra na formação do Brasil e serve como um lembrete constante da força que existe na resistência popular. E para fechar, uma reflexão que esses materiais me deixaram pensando. O uso do cansanção, esse conhecimento da natureza local transformado em ferramenta de luta. É muito marcante. Fica a pergunta, né? Que outras formas de sabedoria ancestral, talvez menos espetaculares ou mais difíceis de documentar, também funcionaram como instrumento de resistência ao longo da nossa história? Fica aí pra gente pensar. Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam.